Salut, coucou, bonjour, bonsoir, madame, monsieur, mademoiselle, mesdames, messieurs e mesdemoiselles. Hoje nós vamos falar sobre os chamados, traduzindo ao pé da letra, pronomes pessoais sujeitos do francês. Aujourd'hui, nous allons parler sur les pronoms personnels sujets du français. Suivez-moi les bons. Bom, pessoal, os pronoms personnels sujets do francês vão corresponder no português aos nossos chamados pronomes pessoais do caso reto, né? São aqueles pronomes eu, tu, ele, né? Ela, nós, vós, eles, elas. D'accord? No francês serão o seguinte: les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Je vais répéter. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. D'accord? O que é que nós temos que observar aqui? Primeiro, je, esse é fechado, né? Je, tu, il, pronúncia não é il, il, elle, on. Nessa segunda parte, que são os pronomes do plural, esses S's do final não se pronuncia quando o pronome é falado, né, de forma solitária, digamos assim, né? Nous, vous, il, elle. Quando é que esse S vai pronunciar? Quando a palavra seguinte, né, começar com uma vogal ou o H mudo, H-muet. Par exemple, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Então, quando tiver uma vogal depois, vai fazer a chamada ligação, liaison. E essa liaison com a vogal, ela vai ter o som de Z. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Isso na ligação. Se for o pronome sozinho ou a palavra seguinte começar com a consoante, é simplesmente nous, vous, il, elle. D'accord? Então aqui, só para marcar as letras que não são pronunciadas, são esses S's que eu coloquei em vermelho aqui. Então, só mais uma vez. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. D'accord? Então, o que mais nós precisamos observar aqui nesses pronoms personnels sujets? Esse pronome on. O que é que significa esse on? Vou dar uma dica, né? Não significa um pronome neutro, né? Não é isso. O pronome on, ele pode, num dos casos, né? Que talvez seja o caso mais frequente, provavelmente. Aliás, é o caso mais frequente, né? Ele é aquele pronome com sentido indefinido, sans indéfini. No português, para a gente entender melhor, seria aquela oração de sujeito indeterminado, né? Que a oração, a frase, né, ela tem um sujeito, mas você não sabe quem seja, né? Ele não é determinado. Então, se falamos assim, on mange bien ici, come-se bem aqui, né? Quem come? Não se sabe, é indeterminado. Então,
come-se bem aqui. On mange bien ici. A frase, ela tem sujeito, mas você não sabe quem é. Um outro caso, né? O segundo caso que mais aparece é esse pronome substituindo, né, o pronome nous, no sentido de nós, tá? Esse é a forma que aparece a segunda mais comum. A primeira, no caso, é esse sentido indefinido, né? Essa oração de sujeito indeterminado. A segunda é substituindo nous. Mas esse on, ele também pode substituir os pronomes je, tu et vous. Je, tu, vous. Ah, mas e como é que eu vou saber o que é que ele está substituindo? Pelo contexto, né? No caso, se você estiver lendo um texto, por exemplo, você vai ter todo o contexto. E o contexto da conversa também. Né? E com o tempo, vocês praticando o francês, vocês vão se acostumar com isso, né? Isso aí já termina ficando automático. Já o pronome il, que, claro, significa ele, mas também pode ter um sentido diferente de ele. Né? No caso, como no francês, toda frase, né, ela tem que ter um pronome. Por exemplo, chove. A gente fala em português, chove, a gente sabe que está chovendo. Faz bom tempo. No francês tem que ter um pronome. Tá? Então, quando são verbos impessoais, né, os verbos são impessoais, você utiliza esse pronome il somente para cumprir essa regra de ter um pronome. Então, por exemplo, il pleut, chove. Il fait beau, faz bom tempo. Il est nécessaire que. Então, é necessário que, é necessário. Esse il entra para cumprir essa função de ter um pronome na frase. Donc, nous finissons par ici. Mais nous revenons à la prochaine vidéo. À bientôt. À la prochaine. À tout à l'heure. Un bisou de gros.